começar a gravação, Thiago. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho dos conceitos básicos de equipamentos de imagens médicas. Meu nome é Felipe Torres, eu sou da UNB, faço doutorado lá também. Tenho alguns cargos no I3E, estamos fazendo nosso evento aqui. Aqui fica meu e-mail para contato, caso alguém queira falar comigo depois, beleza? Então, fica aí na gravação também, caso queiram me procurar. E também vai ser postado no meu canal do YouTube, então dá para achar pelo meu nome também lá o canal, depois para vocês assistirem com mais calma. Ou na velocidade 2.0 para ficar bem legal. Então, o primeiro equipamento que a gente vai ver aqui é a tomografia computadorizada. A gente vai falar, se eu não me engano, são 4 equipamentos, tá? Todos de imagem médica. A tomografia computadorizada, sendo a primeira delas, é um exame que leva em consideração a emissão de raio-x. Ele, vamos se dizer que é uma evolução do raio-x. E a gente consegue criar imagens aí 3D, de visualização 3D. Vamos ver um pouquinho da história, da evolução dessa máquina. E chegar lá ao final, onde a gente vai ver as máquinas atuais, algumas aplicações interessantes. Então, vamos seguir mais ou menos esse roteirinho. Então, a tomografia computadorizada, ela surgiu a partir do descobrimento do raio-x, onde Röntgen, ele fez alguns experimentos usando o raio-x até em si mesmo e até na esposa dele. Essa aqui é a primeira imagem de raio-x da história, 1895. Dá até para ver o anel de casamento aqui deles, a imagem da mão da esposa dele, Ana, o nome dela. Onde ele descobriu então o raio-x, só que a partir do raio-x conseguia-se apenas ter uma foto, né, uma imagem. Mas que de fato já é uma grande evolução, tanto que rendeu a ele um primeiro aí prêmio Nobel dele na física. Então rendeu um prêmio Nobel aí. Quase 100 anos depois, surgiu a primeira máquina de tomografia computadorizada, que a gente geralmente chama de TC, né? Lá fora, o pessoal geralmente chama de PET scan. Então, algumas nomenclaturas aí para a mesma máquina. Então foi em Londres, onde o Rosfield e o Ambrose, parceiro dele, fizeram a primeira máquina. Tá aqui, ele aqui, lá da maquininha dele. Essa aqui é a primeira máquina de tomografia computadorizada da história. 1972, não tão muito tempo atrás. Então a máquina relativamente é uma tecnologia relativamente nova, assim, recente, né? Já era do pós-guerra já e tudo. E aí, alguns anos depois, ele até ganhou um prêmio também, Nobel Medicina. Esse aqui ganhou da física e esse aqui ganhou da medicina. E logo, pouco depois, surgiu a tecnologia que atualmente é a tecnologia que a gente usa até hoje. Com a questão do espiral. Então tem uma medição em espiral, trajetória. Então, pouco tempo depois eles já conseguiram a aplicação da trajetória espiral, que aí de fato conseguiu introduzir para a gente imagens 3D de processamento de dados aí contínuo. Vamos ver essa questão da evolução das máquinas desde 72 para 82. Em 10 anos aí tiveram algumas evoluções interessantes. Então, a primeira máquina que a gente usa hoje é bem compatível. Não, vamos dizer assim, não teve grandes evoluções na história, nem nada não. É basicamente o mesmo princípio. Qual é esse princípio? É um tubo de raio-x, que esse feixe de luz ele é colimado e tem os detectores no outro lado que vai detectar essa radiação aqui, depois de absorvida pelo corpo, e vai formar a imagem. Esses dados, essa radiação aqui vão virar números, e esses números vão virar imagem. Deixa eu mostrar também como é que é feito isso em detalhe. Então, tubo de raio-x que gira em torno do paciente de forma constante, emitindo radiação.
e formando essa imagem ao fundo aqui nos detectores do raio-x. Esse é o princípio básico, até hoje, das máquinas. Então tá aqui a foto da máquina real, né? Aquilo ali é um esquemático. Então tá aqui a nossa máquina real, já atual. Essa aqui é uma versão atual dela. Realmente são marcas alemãs, essas empresas que produzem esse tipo de máquina, ressonância magnética também, a gente vai ver mais para frente. Geralmente são marcas alemãs, as referências. Não vou falar o nome das marcas, mas já dá para supor quais são. Então tem um tubo de raio-x, o colimador e o detector, mas em visualização, ilustração aqui, sem ser esquemático. Aqui mesma coisa, em esquemático, o tubo, o colimador, o detector. E aqui a máquina, esse arco aqui que a gente chama de gantry, ele é aberto. Aqui, né? A gente consegue ver aqui o detector, aqui o tubo de raio-x, onde vai emitir aqui o raio-x. Essa aqui é uma máquina antiga, tá? Mais antiga. Esse aqui já tem algumas evoluções a partir dessa estrutura aqui, mas já dá para ver uma boa ideia de como é que é dentro de uma máquina dessa. Esse não é um equipamento muito, vamos se dizer assim, tão complexo, né? Eu diria que a grande sacada dele foi de fato a descoberta da tecnologia que renderam 2 prêmios Nobel. Mas não é um equipamento eletronicamente falando tão complexo, apesar de ser caro, né? Porque devido ao que ele utiliza. Então, algumas das gerações que tiveram na história, até nós chegarmos na atual, que a atual é a quinta. Então, vamos lá. Primeira geração, só tinha um detector. Então, tinha o feixe de raio-x, ele ficava girando aqui em volta do paciente, ó, isso aqui ele movimentando, não são vários, não. Então, o emissor, que ficava girando em volta do paciente, e tinha um detector só. Por que que isso era ruim? Porque ele tinha um tempo de corte muito alto. Então, de uma imagem para outra, você fazia cortes de 5 em 5 minutos. Então, você tinha uma defasagem de informação de uma foto para outra, era basicamente fotos de 5 em 5 minutos. Era aquela primeira máquina lá da fotinho do prêmio Nobel. Então, essa maquininha aqui, ela é bem menorzinha também, né, do que a atual. Não dava para medir todas as estruturas do corpo, nem para botar a pessoa lá dentro como completa, né? Era a primeira ideia ainda da concepção da máquina. Então ela tirava fotos de 5 em 5 minutos. Então você tinha muita perda de informação, muito artefato de imagem, movimento, que a gente vai ver tudo isso também. Na evolução aqui, vou explicar melhor o que seriam esses artefatos, tudo mais na imagem. Então aí na segunda geração já colocaram um leque aqui atrás com vários detectores, tá vendo? Aqui são esses chanfrados aqui, são vários detectores. Então você emitiu o feixe e você já tinha uma cadeia de detectores aqui. Isso diminuiu de 5 minutos para 18 segundos cada corte. Foi um grande salto, né? Uma grande evolução. Você colocando mais detectores. Basicamente a evolução foi essa. Vou colocar mais detectores. E a terceira foi mais ainda detectores. Só que como aqui era meio descontínuo, né? Tá vendo? Aqui colocou um maiorzão, ó. E o feixe era maior também. Então daí ele conseguiu de 18 para 2 a 10 segundos cada corte. Ainda é um tempo alto, relativamente alto. Por quê? Porque nossa respiração, por exemplo, é na casa aí dos seus 60 Hz, ou seja, uma respiração por segundo. Então você acabava dando muita respiração no meio dessas medidas aqui, acabava também mexia e tudo mais, então acabava dando bastante problema ainda com a imagem, mas de fato é uma grande evolução, de 5 minutos para 10 segundos, já é uma grande evolução. Na quarta geração, eles colocaram detectores estacionários em volta de toda a máquina, de todo o gantry lá, de todo aquele círculo. E a partir disso, você conseguiu fixar cada foto, aí, cada imagem, a cada 2 segundos. Então, muito avanço, né, de fato. Agora, não ficou algo variável também. Você tem uma constante de tempo único, isso também facilita na questão de cálculo de processamento de imagem. Isso aqui a gente chama de a frequência de amostragem, né? Ou fixa. E da quarta para a quinta, que é a atual,
foi a questão da implementação, de fato, da tecnologia que é utilizada até hoje, da medição em espiral. O que era isso? Basicamente, tinha aquela mesma questão do tubo e das detectores estacionários, só que agora a mesa também se movimentava, a mesa entrava dentro da máquina. E quando a mesinha entrando dentro da máquina, o corpo do paciente entrando dentro da máquina juntamente com a mesa, ia formando uma espécie de espiral. As medidas, que eu vou mostrar também, vai ficar mais fácil com o desenho no próximo slide. E esse espiral, você tinha medidas contínuas no tempo. Com medidas contínuas no tempo, você tinha muito menos perda de informação. Você, na verdade, inclusive, tinha uma coisa que a gente chama de overlapping, que é uma quantidade de informação em cima da informação. Então, você tinha uma sobreposição de informações, você tirava uma média daquilo, você tinha, de fato, ali, uma qualidade de imagem muito superior. Além disso, a gente consegue agora fazer imagens volumétricas, né? Não só medir planos, fotos, como agora multiplanares 2D, em vários planos, ou 3D, né? Porque a gente agora tem uma medida constante, volumétrica, volume no tempo. Então aqui fica bem fácil de entender o que seria isso o que era antes e o que é hoje. Qual é a evolução dessa mesa? Basicamente a mesa entrando dentro da máquina. Olha só o salto que a gente deu de tecnologia. Então foi uma grande sacada, chama de trajetória espiral helicoidal. A rotação é detecção contínua, então você tem medição contínua. A radiação também é contínua, isso a gente vai ver para frente que isso não é tão interessante, mas causa e consequência, né? Tem as vantagens e desvantagens de todos os exames, é por isso que a gente tem vários exames e os vários exames funcionam. Tem aplicação para cada um deles, a gente não pode descartar algo funcional. Então, sempre vão ter na vida, acho que vantagens e desvantagens das coisas. A aquisição de dados contínua, né? Isso aqui é interessante para a questão da qualidade de imagem e de identificar redundâncias, e aí você consegue tirar bastante coisa com o processamento de imagem aqui. Você tem uma garantia de qualidade de imagem e de não perder dados no meio do caminho, né, das medições. E aí é um movimento da mesa contínua. Então, antigamente era assim, tirando fotos, né, de forma circular aqui, esse detector e o tubo de raio-x, tirando fotos e formando os slices, pegava esses slices, juntava e formava imagem volumétrica. E hoje é assim, né? Então, você tem informação em todo o contexto aqui, então você consegue a imagem com muito mais qualidade aqui. E você diminui o tempo de exame, várias coisas que a gente vai ver mais detalhes aqui das vantagens desse sistema para esse. Primeiro a gente vai ver como é que seria a formação dessa imagem. Um diagramazinho aqui bem simplificado de como que funciona essa tecnologia. Então a gente vai ter o raio-x desse lado aqui. Desse lado aqui, formação de imagem médica, em geral, é tudo dessa forma. Então eu até só coloquei esse diagrama aqui só nesse equipamento, porque os outros vão ser uma adaptação desse diagrama aqui. Como é isso? A fonte de medição, vamos dizer assim, desse equipamento é o raio-x. Essa é a tecnologia. Aqui pode entrar a ressonância magnética, pode entrar ultrassom, pode entrar outras tecnologias de imagem. Aqui no caso da tomografia, a gente usa raio-x. E a gente tem então um tipo de medição, a medida. Então, para vários equipamentos são diferentes tecnologias de medida. Né? Então, dito isso, a gente tem as estruturas vivas, né, biológicas aqui, com diferentes densidades de absorção desse raio-x aqui. Então, a água vai ter um tipo de absorção devido à sua densidade, o tecido mole vai ter um tipo de absorção, o osso vai absorver esse raio-x de outra forma, a gordura, o ar, enfim. O ar, vamos dizer assim, que ele deixa passar mais corrente desse raio-x, porque o ar, ele, né, dá para fazer uma analogia. O osso, como ele é muito mais denso,
ele vai deixar passar pouca corrente, vai passar um izinho. Então o ar vai passar um izão, o osso, que seria o mais denso, um izinho. Alguns tecidos moles seriam mais densos que a água, a gordura é menos densa que a água, tanto que a gordura boia, né? Então dá pra gente fazer certos tipos de analogia. E é de fato isso aqui que compõe o corpo humano, né? Então diferentes densidades vão ser medidos no detector de diferentes níveis de corrente. Esses níveis de corrente, a gente traduz ele para níveis de cinza, que é um padrão que é utilizado na imagem médica, desde lá de trás, que são os níveis de cinza. Então, o osso vai passar aquela correntezinha é 1 é branco. O ar vai passar aquela correntezona, a correntezona vamos dizer que é 10, uma escala aqui qualquer. E esse 10 vai ser o preto. Então, você tem essa escala de tons de cinza de acordo com a corrente detectada, devido à diferença de densidade das estruturas. Né? Pode ser a ressonância magnética, pode ser ultrassom. Aí o ultrassom usa a onda mecânica. A gente vai ver a ressonância magnética vai usar o tempo de spin dos prótons do átomo de hidrogênio. A gente vai ver também. É o último equipamento. Aí, isso aqui é a formação da imagem. Formação da imagem médica, no caso. Nós temos vamos adquirir esses números, esses tons de cinza aqui, vamos jogar na matriz os números, e esses números vão gerar uma imagem. Aqui no caso é uma imagem 2D, é a foto. Uma imagem 2D, um exemplo de imagem 2D aqui. E aqui é um exemplo de uma imagem 3D, né? O vórtice aqui. O voxel, ele é um composto de números que geram um volume 3D aqui, ó. Então tem um número aqui nessa camada, nessa camada, nessa camada, então tem vamos se dizer, uma coluna de números aqui, né? E tem vários números aqui nessa camada superior aqui, né? Então a gente está vendo o cérebro, aqui o cérebro humano, essa camada. Eu desço uma camada, vou ver outra sequência de números que vai me gerar outra imagem. Eu vou descer nas camadas, nesse voxel, eu vou vendo as imagens. Então eu consigo gerar esse volume aí. O pixel é o número, o valor. O voxel é a unidade de volume. E aí o valor, esse número aqui, ele é definido pelo valor da cidade, que a gente define pela escala de Hounsfield. Né? A gente já viu esse nome. Né? O cara que inventou a tomografia computadorizada. Ele recebeu essa homenagem aí. A escala de Hounsfield. O inglês, Londres lá, descobriu, inventou a primeira tomografia nos anos 70. Então, como é que a gente descobre esse número de CT? De acordo com um coeficiente linear de atenuação padrão, nós temos alguns valores de densidade dos materiais biológicos. Então, quando eu tenho essa intensidade aqui, eu consigo ter esse nível de absorção aqui dos materiais. No osso, por exemplo, mais alto, na água, um intermediário, no ar, um bem baixo, muito pequeno, quase zero. Né? Quase zero. Então, não absorve quase nada desse raio-x, ele passa direto. Então, a partir desses números, dessas densidades aqui, joga numa formulinha, na formulinha da escala de Hounsfield, e consegue descobrir um número de CT. Esse número de CT é aquele número que a gente vai jogar lá na matriz para gerar a imagem. A nossa K, a nossa constante é sempre 1000. A gente usa um fator de contraste, porque senão, se fizesse só esse cálculozinho aqui, ia dar um número bem pequenininho lá. Aí ia ficar ruim de mostrar. Você vê que a maioria dos números aqui eles são na casa dos milhares aqui, né? Dos milésimos. Aí usa 1000. Boa, é a convenção. Definiu essa constante 1000 para facilitar esse cálculo aqui. Aí você pega a densidade do material que você quer ver. Quero ver da água. Água é 0,18. Bota 0,18 aqui. Qual que é da própria água? 0,18. Você compara sempre com um referencial. O referencial é o 0, sempre é o da água. 0,18 menos 0,18, 0. 0 dividido por 0,18, 0. 0 vezes 1000, 0. Então, o número de CT do material biológico água é 0. Então, tá aqui, 0.
E você vai fazer com todos os outros. A gente sabe que o sangue é um pouquinho mais denso que a água, porque tem água e mais algumas coisinhas, né? Glóbulos brancos, vermelhos e por aí vai, né? A matéria cinzenta já é um pouquinho mais densa que o sangue. A matéria cinzenta compõe aqui um pedaço do nosso cérebro. A matéria branca também tem no cérebro. O músculo já é um pouco mais denso ainda do que o osso. O osso já é muito mais denso, né? De fato, é nossa referência superior. Nossa referência inferior é o ar. O pulmão, por que o pulmão tem isso aqui? O pulmão tem músculo, tem algumas outras estruturas, mas tem muito ar no pulmão. Então, ele acaba sendo menos denso que a própria água. Né? Tem músculo, mas a maioria dele é ar. Então, ele vai puxar para o menos denso. Gordura também é menos denso que a água. A gente sabe isso até empiricamente, né? Até meio óbvio. Gordura boia na água, né? Tá aqui um pouquinho da máquina, assim, vamos dizer, um diagrama de blocos, vamos dizer, da máquina aqui, das peças que o compõem. O gantry, que é a estrutura onde vai fazer as medições de fato, onde tem um emissor, detector, os sensores, e aí esse aqui, vamos dizer que é nosso transdutor, e aí ele vai enviar as informações para a CPU aqui processar, né, visualizada aqui no monitor, e o console para a entrada de dados, né, para fazer as configurações, onde o técnico de imagem médica aqui, o técnico vai fazer as configurações, eu quero fazer um exame de cabeça, eu quero fazer um exame de tórax, então ele vai fazer tanto a movimentação aqui do paciente, posicionamento, quanto também configurar via software aqui o tipo de exame que ele vai procurar, e a mesa aqui, que vai entrar dentro do gantry, a mesa móvel aqui para criar a nossa imagem espiral, gerador para manter o equipamento funcionando algum tempo ainda sem energia, para não interromper exame e tudo mais. Então, isso aqui garante o bom funcionamento da máquina, também a questão de segurança. Segurança elétrica, né, da máquina. Questão aí de curtos e tudo mais. Algumas vantagens aí, novamente, da TC em espiral, mas uma forma mais resumida. Então, a gente tem scan agora de volume, com mais de uma imagem por segundo. Então, a gente consegue mais de uma imagem por respiração do paciente, o que vai trazer para a gente uma qualidade de imagem e uma questão de redução, né, de artefatos respiratórios de movimento do paciente. A questão do overlapping, que aí você consegue ter imagens, dados redundantes do mesmo local, tempo real, e aí você consegue até diminuir questão de contraste e tudo mais. Acho que vai falar mais para frente disso aí também. Devido ao overlapping, você consegue fazer questões de processamento de sinais, de dados, e você elimina vários tipos até do tempo, né? O tempo do exame também. Então, você não tem mais nenhum vazio de informação, alta qualidade da imagem, visualização 3D. E hoje em dia a gente tem melhores técnicas de pós-processamento desse sinal. Depois ainda que ele mostra na imagem daquele equipamento ali, a gente ainda consegue pegar aqueles dados e fazer mais processamento em cima dele. Mais algumas vantagens: redução do tempo do exame, maior conforto do paciente, né? Menor tempo também, como a redução do tempo, maior conforto do paciente, menor dose de radiação, né? Menos tempo. Tudo isso tem a ver muito com o tempo, né? Melhor visualização das estruturas vasculares. Isso aqui seria impossível sem a questão do espiral. A gente consegue, então, fazer aí exames de angioplastia e tudo mais, visualização de estrutura vascular devido à questão da tecnologia do TC espiral. Menor quantidade de contraste, né? Contraste pode ser perigoso, pode dar alergia, pode ter alguns problemas. Não é que vai dar, mas pode dar. Principalmente os iodados, que são os usados geralmente nesse tipo de máquina aqui. Tem bastante problema com alguns pacientes. Reconstrução dos cortes, né, em si. Agora consegue fazer imagens multiplanares, tridimensionais, angioplastia, endoscopia virtual, bem legal também, devido a essa constância da imagem. Consegue fazer até uma endoscopia virtual sem, de fato, ser invasivo ao paciente, né, da mangueira.
com a câmera, consegue fazer sem a questão, um exame não invasivo. Isso é sensacional. Assim. Exames não invasivos sempre são preferenciais em qualquer estudo. As imagens, então, contínuas, né, sem perdas, então você tem maior questão de ver lesões, deslocamento de órgãos e tudo mais. Algumas aplicações interessantes. Tá tudo certo aí, pessoal? Tá conseguindo acompanhar? Tá, o áudio, vídeo, som, imagem, tudo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo tranquilo, Filipão. Beleza, vamos lá então. Algumas aplicações aqui interessantes, atuais já, né? Já saímos da história, já saímos das aplicações, já saímos na verdade, saímos da história, vimos um funcionamento, vimos a máquina, né? Como ela a parte eletrônica um pouco, e agora vamos falar um pouco das aplicações atuais, o que essa máquina permite fazer hoje já. Então, essa máquina aí você pode encontrar ela até de 320 canais. O que isso quer dizer? Ele consegue fazer até 320 medidas simultâneas, né, ao mesmo tempo. Isso aqui é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui não é realmente a tecnologia mais recente. É até mais difícil de achar. Claro, você vai ter uma qualidade de imagem melhor, tudo melhor, mas é mais caro também. Né? Tudo é um custo-benefício onde você vai adquirir esse tipo de máquina. Qual é o intuito do teu consultório lá? Ah, meu consultório é para ver mais para câncer. Câncer não precisa de tantos canais. Então eu vou adquirir uma máquina de 128, 64, que são mais comuns hoje. Essas aqui são tão obsoletas. Eu quero um consultório de cardio ou consultório mais voltado para neuro. Aí o cara já pode ser que ele tenha algumas aplicações que ele necessite aí de 256 ou de 320 canais. Então vai tudo da complexidade do que tu vai querer da máquina, né? Você não vai pagar caro numa máquina que você não vai usar o recurso dela. E aí alguns exemplos de imagem que essas máquinas mais poderosas conseguem fazer, né? Alguns exemplos para anjo, você consegue ver o coração, fica muito bem feito, né? Fica um absurdo assim, qualidade de informação que vai ter aqui. Então esse tipo de coisa aqui não sei dizer assim, é mais recente. E é bem útil, né? Bem útil mesmo. Outra aplicação legal é para reconstrução facial, né? Então, utilização na odontologia. A pessoa faz lá a tomografia e consegue recriar o crânio do paciente via software, via processamento de imagem, e aí consegue fazer as simulações do que poderia fazer ou não no rosto do paciente. Outra aplicação massa aqui que eu achei foi esse veículo aqui, que tem uma CT aqui dentro, e ela consegue aí operar de 8 a 10 horas com a única carga de lítio mesmo, né? A tecnologia da bateria aqui, desse sistema. E é uma CT portátil e móvel, né? Achei muito massa. Da GE. Esse aqui não deu para esconder a marca. Aqui um pouquinho como é que é feito lá o processamento de sinal dentro já da máquina, via software interno, né, do próprio equipamento, um exemplo de software que você vai encontrar lá no visor mesmo, onde o técnico em imagem médica vai utilizar. Aqui, por exemplo, ele botou aqui a configuração para a cabeça e tal. Aí eu já vi um monte de coisa já pré-setada para aquele tipo de exame. Então, ó, tipo de scan, ele cuidar, ó, esse cara tá no caminho certo. Aí algumas coisas aqui de contraste, tipo de corrente, o campo magnético, tudo mais. Então ele consegue modificar esses parâmetros para obter diferentes tipos de exame, né? Então, alguns exemplos aqui dos protocolos a serem seguidos. Se tem contraste, se não tem, a máquina consegue fazer esse processamento sabendo dessas informações.
Inclusive essa ferramenta aqui achei legal que ela é web, né? Ela não precisa de instalação e tal. E não é muito nova não, isso aqui. É um exemplo até bem antigo. Mas você vê, não mudou muita coisa também das atuais, não. Isso é a ferramenta interna, né? Do software interno que vai mostrar, já mostra o resultado ali na hora. Aí vão ter depois os pós-processamentos. Aí dá para fazer N coisas, né? Dá para criar essas coisas aqui, né? Isso aqui a máquina, o software interno não consegue fazer, não. Já tem modelagem 3D aqui, já tem uso de GPU potente, tem um pouco de inteligência artificial, né? Mas hoje em dia já tá quase banal, né? Apesar das aplicações ainda serem inúmeras. É bem tranquilo. CNN, tem as GANs, né? As GANs conseguem fazer também criação de imagem aleatória. Algumas vantagens do exame em si, como um todo, a tomografia computadorizada como um todo, a gente consegue fazer tanto estudo de cortes como de seções do transversal do corpo todo, né, do corpo humano todo. Ela tem uma ordem de erro muito baixa, até comparado a raio-x em geral, raio-x comum. Raio-x comum tem um erro lá na casa dos 5%, e a tomografia ela tem um nível de erro bem baixo. Desvantagem é que usa raio-x, né? Raio-x a gente sabe que causa mutação genética, né? Pode gerar câncer. Aí vem o arco cirúrgico, que é uma adaptação, vamos dizer assim, uma aplicação específica de uma máquina de tomografia computadorizada. O arco cirúrgico, tá o carinha aqui, vendo? Então ele é basicamente uma tomografia computadorizada, só que ele é mais portátil, são basicamente 2 carrinhos, então você pode colocar em várias salas, você pode transportar ele entre várias salas. Você vai ter a imagem aqui em tempo real. Então, como o nome diz, isso aqui é para fazer cirurgia. Você consegue visualizar aqui a estrutura em tempo real e fazer o procedimento cirúrgico, vendo o que está acontecendo lá dentro, nas estruturas internas. Então, é uma grande evolução, de fato, né? Uma aplicação específica da tomografia. Usa raio-x também e tudo mais. O arco cirúrgico, você pode direcionar para certas estruturas que você não conseguiria para entrar lá, o corpo entrar no gantry, né? Até para questão de obesidade, ou você quer somente olhar para uma estrutura específica, você quer detalhar uma estrutura. Então ele tem essas aplicações mais específicas. Ele é uma particularidade do tomógrafo. Então, tem radiação ionizante também, né? Raio-x também. Existe tanto a radiografia, que é a foto, pode tirar, simplesmente fazer um raio-x, isso aqui. É o uso, né? É meio perder a tecnologia. Ou o tipo de exame que chama a fluoroscopia. Fluoroscopia que é esse negócio que você vê em tempo real, usando o raio-x. Basicamente o que está falando aqui é que é a tomografia computadorizada com aquelas coisas que eu especifiquei. Tem os arcos sobre rodas, tubo de raio-x, colimador, unidade de comando, um intensificador de imagens com sistema de monitor móvel, para você estar vendo ali em tempo real. Fluoroscopia, essa técnica de realizar as imagens em tempo real em movimento. É o nome, a definição disso aqui, que é o que o equipamento faz. Então tem essa facilidade de manobra de espaço apertado, a nitidez é extraordinária, assim, uma tecnologia realmente de imagem muito boa, versatilidade, recursos clínicos ampliados, então tem alguns tipos de processamento interno ali dentro da máquina também, naquela parte de monitores, gerenciamento da imagem e tal. Você consegue controlar a dose de radiação, isso aqui é bem interessante, vou falar um pouco mais disso. Tá, isso aqui também fala a mesma coisa que eu estava comentando. Aqui está o equipamento mais de perto, né, a foto mais ampliada. O intensificador, né, e a ampola de raio-x.
a parte de controle e a parte de exibição. Praticamente todo equipamento médico é um transdutor, um processador e um visualizador. Alguns vão ter armazenamento, alguns vão poder enviar para impressora, alguns vão poder enviar web, visualizador, de alguma forma, monitor o tempo todo. Sempre vai ter que ter um processamento, uma CPU, né, que vai ter software embarcado e tudo mais, e vai ter um transdutor ali, um medidor. Aí vai ter N tipos, dos mais complexos, como esses aqui que eu estou mostrando, até coisa mais simples, como um ECG, que é um eletrodo que vai medir a atividade elétrica da pele, como no caso a gente faz uma distribuição onde a gente já conhece, a gente consegue saber onde passa ali a eletricidade do coração e consegue identificar o batimento cardíaco. Ou se for o eletrodo no músculo, a gente vai identificar um EMG, por exemplo, eletromiograma, que é a atividade elétrica do músculo. Aí tem o eletroencefalograma, que é a atividade elétrica do cérebro. Então, tudo é um transdutor, vai ter um processador e vai ter um visualizador. Basicamente, equipamento médico, o diagrama de bloco é sempre esse, assim. Aí dos mais simples até os mais complexos. Acho que a galera da engenharia, que deve ser a maioria que está escutando a palestra, qualquer um aí tem a capacidade de fazer um eletrocefalograma, um eletrocardiograma aí em 4, 5 horas, estourando, assim. Alguns da eletrônica vai fazer em 40 minutos, vai montar um. Bem simples, é um equipamento muito simples, tem pouca coisa. Aí nessa parte aqui do transdutor vai ter uma coisinha ou outra de filtro, para você filtrar o sinal dentro da frequência que você quer e tal, mas em geral são poucas coisas que mudam assim do equipamento para o outro. É engraçado assim, a gente costuma complexar o que não é tão complexo assim. Um painelzinho de comando, exemplo aqui do equipamento desse, que o médico vai ter geralmente acessível aqui, ou aqui já no braço do equipamento. E aqui alguns exemplos de opções de tipo de exame aqui. Endoscopia pulsada, por exemplo. Às vezes você quer ver a imagem, mas você não quer ficar emitindo ali raio-x o tempo todo. Se você ficar emitindo raio-x o tempo todo, ele é maléfico, tem que lembrar disso, né? Ele pode fazer mal, pode gerar um câncer até se o cara ficar submetido a raio-x demais. Então, essa aqui é uma opção, por exemplo, o médico não tem a necessidade de ver aquilo em tempo real máximo da máquina. O tempo máximo da máquina de frequência. Ele quer ver uma imagem, então ele vai dar um pulso, vai dar um tempo, vai dar um pulso, vai dar um tempo, vai dar um pulso, vai dar um tempo. Então vai tirando fotinho. Aquela imagem mais frames por segundo já é mais devagar, né? Um frame, aí muda o frame, aí muda o frame. Então tem tipo de cirurgia que o médico não tem essa necessidade de ver o negócio em tempo real ali mexendo. Então ele vai usar isso aqui. Vai ser menos maléfico para a pessoa, menos energia e por aí vai. Aqui é o diretão, vai ficar emitindo ali raio-x. Aqui você dá um clique, né? Você tirar foto. Aí tem várias coisas. Esse aqui já é um processamento de sinal embutido na máquina, que você consegue subtrair o que é osso. Tem essas coisinhas assim de opção, né, na máquina, só para vocês terem ideia. Aqui tem um controle por pedal, que o médico vai ter acesso mais facilmente ali. Isso aqui vai estar mais longe, né? Às vezes ele está com as mãos ocupadas ali, mexendo no paciente ali e consegue já controlando a imagem que ele está vendo no monitor ali em tempo real. Então, esse aqui é o diretão, aperta, habilita, desabilita. Então, apertei uma vez, não preciso ficar apertado. Apertei uma vez, esse aqui, ele vai ficar lá, raio-x, raio-x, raio-x. Apertei outra vez, desabilitou. Esse aqui é aquele acelerador de carro mesmo. Apertei e vai estar emitindo. Tô vendo na imagem, tempo real. Soltei, para de atualizar a imagem. Então,
as duas opções aí que o médico vai ter aos seus pés aí. Falar de mais um equipamento, ultrassom. Ultrassom já é mais conhecido pelas pessoas em geral. Equipamento mais divulgado, até pelo... Ele é mais acessível, ele é mais barato, ele é mais utilizado mesmo. É um equipamento de baixo custo, já começa por aí. Você consegue ver imagens em tempo real, já é ótimo, né? Você não vai ter a mesma qualidade de uma tomografia computadorizada. Vai ter a mesma qualidade de um arco cirúrgico, mas você consegue ver imagens em tempo real. Você tem a questão do método não invasivo, que é importante. Não tem troca de material. Não tem que abrir ninguém, não tem que entrar agulha, não tem que fazer nada com o material, substância da pessoa, do paciente. Isso aqui na Anvisa já é classificado como níveis de equipamentos mais tranquilos. Isso aqui é muito tranquilo para quando você vai fazer um tipo de ensaio clínico, questão de... você vai fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, com equipamentos não invasivos, você tem mais chances de ser aprovado, né? Quando é invasivo é sempre bem mais delicado, né? Então, isso aqui é muito interessante mesmo. Um outro exemplo é quando você utiliza esse tipo de equipamento, esse aqui é um equipamento elétrico, né? Tem corrente elétrica nele, é taxado já como equipamento elétrico. Então, aí também tem algumas tratativas para esse tipo de equipamento. Existem equipamentos da medicina, por exemplo, um estetoscópio, né? Aquele negócio de escutar o coração. Aquilo ali não tem eletricidade, não é invasivo. O que um estetoscópio vai causar numa pessoa, no paciente? É muito tranquilo, é muito seguro. Então, seria um equipamento ainda mais fácil de passar, por exemplo, no Anvisa, num ensaio clínico, só para mostrar um pouquinho também dessa parte de regulação de equipamentos. Bem por alto, mas é o que resume tudo, na real. Aí tem aquele bocado de norma, mas algumas coisas são bem resumidas, assim. Bem mais óbvias do que parece. E ele não é ionizante. Isso aqui é muito, muito bom também. O que é o ionizante? O ionizante é um negócio lá do raio-x. Ele não tem risco de criar um câncer na pessoa, por exemplo. A pessoa pode fazer vários exames desse aqui. Pode fazer um exame desse aqui todo dia, se quiser. Se quiser fazer ultrassom todo dia, a pessoa pode fazer. Não tem risco ali de questões genéticas, ali, de mutações, nem nada. Por quê? Porque ele tem baixa energia, né? Não mexe com os átomos do nosso corpo. Então ele não ionizante. Igual a ressonância magnética que a gente vai ver também. É não ionizante. É outro princípio para geração de imagem. Então ele é largamente empregado, né? Ele é bem comum. Ele tem várias aplicações dentro da medicina e tudo. Então, mais comum que vocês vão ver, obstetria, que a gente vê em todo filme, tal. A ginecologia também, oftalmo, que a gente usa esse equipamento para sinais de uma dimensão, a gente vai ver melhor, para neuro, cardio e algumas utilizações em procedimentos terapêuticos. A imagem, então, como é que ela... Vou falar um pouquinho do sinal em si. É um sinal que a gente solta aqui desse transdutor de frequência entre 300 kHz e 20 MHz. Ou seja, ele não é audível, ele é uma onda mecânica, né, ele é o som, mas ele é ultrassom. O ouvido humano vai escutar até 20K. Nosso ouvido ele vai escutar entre 2 Hz até 20.000 Hz. Então a gente não escuta esse sinal porque ele é muito mais alto que o nosso ouvido consegue entender aí, captar. Alguns animais vão conseguir escutar aí o som do ultrassom. Morcego, não sei se... Acho que cachorro escuta essa frequência também, não sei, não tenho certeza. Aí pode chegar até 100 mega. É muito alta a frequência. Então é um sinal de altíssima frequência. Geralmente, sinais de altíssima frequência são de baixa intensidade. E por consequência, eles são pouco nocivos ao nosso corpo.
é muito difícil dar um problema no nosso corpo com alta frequência. É a mesma coisa para a rede elétrica. Se tomar um choque de altíssima frequência e um choque de baixa frequência, você vai sentir muito mais o de baixa frequência. Provavelmente e o risco de morte é muito maior para baixas frequências. É tanto que 220 é menos perigoso do que 110 volts de tensão. Aqui outra coisa é baixa intensidade, né? Até um watt por centímetro quadrado. Então, em 1 centímetro quadrado aqui vai ter no máximo 1 watt. É muito pouco, é muito baixo essa intensidade aqui de sinal. E aí, então, botaram um exemplo aqui de fisioterapia, como é que seria esse sinal. Porque aqui fica muito abrangente, né? Entre 300K e 20 mega. Poxa. Aí eu botei um exemplo aqui. Seria para fisioterapia, por exemplo, né? Para ver estrutura, tendão, essas coisas assim. Seria entre 1 mega e 3 megas. E a intensidade 0,25 a 3 watts por centímetro quadrado. Aí um pouquinho do funcionamento em si, né? Da ideia. Então são ondas acústicas. Aí perceptível o ouvido humano, 20K. O ouvido humano só escuta até 20K. São ondas mecânicas, então, que vão propagar pelo meio. A gente sabe que onda mecânica, né, o som, ele tem que ter um meio para se propagar. A onda mecânica vai propagar no meio, ela vai ter os meios, né, as estruturas, elas vão ter níveis de absorção dessa onda diferentes. Então, o ar vai ter um nível de absorção diferente da água, que vai ter diferente do sangue. Mesmo princípio do raio-x, só que o raio-x era a absorção do próprio raio que vai gerar uma corrente. Aqui, a gente vai jogar um som, vai recolher esse som, essa resposta, e vai falar, ó, demorou tanto tempo, tanto refletiu, tanto absorveu. E aí você consegue gerar aquela correntezinha, o transdutor ele vai transformar essa corrente elétrica em informação e vai gerar aqueles numerozinhos na nossa matriz de imagem, vai formar a nossa imagem. Níveis de tom de cinza, que geralmente é dado. Seria a imagem mais simplista. Existem alguns modos de operação. O modo A seria mais para unidimensional, né? Mais para a ecografia, oftalmo. O modo B seria já o 2D, é o mais utilizado. O modo M é um específico para válvula cardíaca, para testar a válvula cardíaca. O Doppler contínuo pulsátil é uma combinação dos outros módulos e ele geralmente é utilizado para fluxo sanguíneo, né, para anjo. Então, sempre anjo é mais difícil, porque o fluxo sanguíneo é algo não é tão simples assim medir, não. Realmente é algo mais recente em todas as máquinas, você conseguir medir essa questão do fluxo sanguíneo, artéria, veia passando sangue, você conseguir medir tudo aquilo lá é realmente assim das últimas invenções das partes de imagens médicas. O que hoje já não é tão assim complicado, né? Mas de fato ainda é a última invenção, assim. As máquinas mais robustas. Um pouquinho aqui do funcionamento da eletrônica da coisa. É um sinal elétrico, então, de curta duração, tanto que a frequência é bem alta. É um sinal elétrico de curta duração. Esse sinal elétrico é uma onda mecânica, né? Essa onda mecânica ela é gerada a partir de alguns tipos de materiais, cristais e cerâmicas sintéticas. Então, alguns materiais, vocês vão ver isso muito lá em matéria de materiais de construção, a matéria mais legal que tem no curso de engenharia. Materiais de construção, vocês vão ver alguns tipos de materiais que eles geram frequência, né? Geram ondas. Então, um exemplo, o quartzo, que é bem famoso, e alguns outros aqui. E aí você consegue gerar esse tipo de onda mecânica a partir desse estímulo do quartzo, por exemplo, de cristais e cerâmicas sintetizadas. E aí você consegue emitir e aí você pega de volta e só mede. Aí você mede, gera o número, joga o número para a CPU processa e gera a imagem. Então,
O princípio de funcionamento em si, ele é simples, assim. A sacada que é sempre genial, né? A sacada, poxa, o cara teve a ideia dessa de medir a onda indo e voltando, né? Um exemplozinho besta disso aqui, mais besta do que para aplicação médica, é aqueles carrinhos que ficam desviando o automático de obstáculo, né? Aí quem fez engenharia fez um carrinho desse. É o transdutor, né? Aí geralmente ele é acoplado um gel aqui na superfície do paciente. Esse gel é a questão de acoplamento da superfície mesmo. Ele ajuda ali na condutividade também, a questão de ruído e tudo mais, né? Ele acopla o sistema à superfície. E aí você vai ter a medição, né, dos ecos e tudo mais. Foi o que eu expliquei ali no anterior. Tem o emissor, receptor e você mede isso, transforma em número e transforma em imagem. Princípio básico de imagem médica. Saindo dessa palestra, sabendo esse princípio básico de imagem médica, vocês assistiram a palestra. O equipamento, então, geração, transmissão, recepção, amplificação, né? Ele vai, volta, recebe, controle de processamento, visualização. Mais uma vez, mais simplesinho. Aí algumas aplicações específicas que os médicos utilizam, né? Esse equipamento. Para ver o órgão interno, ou ver lá o bebê, ou ver o órgão interno. Ver mais sobre a questão se o órgão está atenuando um sinal da maneira correta, ou seja, ele está com a densidade, com o material, com o que ele deveria mesmo ser composto. Se ele estiver atenuando o sinal de uma forma diferente do que eu imagino, tem algo errado com aquele órgão. Então, tanto para ver a atenuação quanto para ver a velocidade da propagação da onda. Para estimação de fluxo sanguíneo, que é aquela aplicação mais robusta, vamos dizer assim, que usa Doppler, né? Doppler é aquele negocinho também que do Big Bang Theory o Sheldon ficava fazendo toda hora, que fazia zim. Aí a ambulância, né? A ambulância tem um efeito Doppler, que a onda se propaga, só que a onda está em movimento também, e aí tem as ondas construtivas e destrutivas, e aí cria aquele barulhinho diferente, né? Da ambulância andando. Aquele mesmo efeito que a gente consegue fazer aqui, que também é uma onda sonora, como é que as coisas se encaixam, a gente consegue ver fluxo sanguíneo. E aí também é para ver a questão de deslocamento, né? Se o fígado está no lugar certo, se está na posição normal ali, as partes ali internas dos órgãos internos do nosso corpo. Então, deslocamento para ver como é que está cada órgão, ou para ver a questão da atenuação, fluxo sanguíneo. São as 4 aplicações básicas de ultrassonografia. Você vê que a imagem ela não tem a qualidade tão grande assim, então, de fato, é um equipamento de baixo custo, mas de fácil uso, bem portátil, né? Um equipamento bem pequeno também, então vantagens e desvantagens, aquela coisa sempre. Para que você quer? Para ver um bebê, tal, ver sexo da criança. Não vou fazer uma tomografia computadorizada para ver o sexo da criança. Eu vou usar uma ultrassonografia, né? Ver na hora ali e tal, baratinho, rápido e barato. A aplicação interessante que eu coloquei desse aqui foi o pessoal que fez uma ultrassonografia, né, no paciente para ver lá o bebê, conseguiu a imagem médica, e aí a partir dessa imagem médica fez-se uma modelagem 3D que recriou aqui o que seria a face do bebê antes de nascer. Achei bem legal a explicação. Consegue saber a carinha da criança antes dela nascer. Eu não faria não, né? Porque eu gosto mais de surpresa, mas quem quiser pagar caro para fazer isso aqui, já está disponível. Ressonância magnética, nosso último assunto de hoje. Ó, falei uma horinha agora. Acho que mais 30 minutinhos eu fecho e a gente pode estar conversando quem quiser ficar aí, fazer pergunta e tudo mais, interagindo. Então vai dar bom. Vamos lá, ressonância magnética. O mais legal. Esse aqui é o mais complexo também. Geralmente as coisas legais são complexas, né? Mas é o meu estudo até da parte do meu doutorado em cima de imagens de ressonância magnética, e realmente um assunto que eu gosto bastante. E por ser o mais complexo também, vai gerar imagens com níveis de detalhamentos também
qualidade bem maior, bem superior. Então, é um exame realmente muito importante que alguns tipos de doenças são identificados com ela. Então, vamos lá. Ressonância magnética é um exame de imagem médica que utiliza campos magnéticos para alinhar átomos de hidrogênio e medir esses tempos e gerar essas imagens. Então a gente usa os átomos de hidrogênio para gerar uma imagem a partir de um dado altíssimo campo magnético para alinhar esses danados átomos de hidrogênio. Então, é basicamente o que está dizendo aqui, tá, pessoal? Não gosto de palestra ficar lendo, não. O slide aqui, no caso, é mais para, caso alguém queira depois, eu posso passar o slide sem problemas nenhum, e aí a pessoa pode se situar aqui, lendo. Aí algumas diferenças entre a ATC e a RM. Na verdade, eu quase em nenhum lugar eu vejo RM, né? Até porque os estudos que a gente mais vê é em inglês, né? Aí você vai ver MRI, que é ressonância magnética em inglês, né? Magnetic, ressonância, image. Aí a TC é PET, né? PET scan em inglês, é o que você geralmente também vai encontrar. As diferenças dela aqui principais. Primeiro que a TC ela é a TC, né? Porque o termo é português. Primeiro que a TC ela é radiação ionizante, então ela pode fazer mal. A RMM usa a questão da tecnologia dos campos magnéticos. Não é nocivo ao corpo humano. Outra que a ATC usa contraste iodado. Iodado pode dar problema de alergias, pode dar problema para o paciente. O gadolínio, que é o contraste que a gente usa, a base de gadolínio no RM, muito difícil. Acho que nem tem caso, sim. Não sei. De casos que tem problema de alergia com gadolínio. É uma substância muito mais tranquila de se ingerir, para usar como contraste. O TC só tem corte axial, só tem corte em um plano, né? Lembra que aquele círculo lá, mesmo o helicoidal, o paciente entra nele assim, mas a medida que está no mesmo plano. Está no mesmo axial aqui, ó. É só no mesmo corte. Já o RM consegue nos 3 planos ao mesmo tempo, mesma posição, mesmo. Você pegar o tempo 1, você consegue nos 3 planos a medida. Tempo 2, os 3 planos a medida. Então, assim, você consegue imagens, por isso que você consegue imagens muito mais qualidade aqui. E muito mais específicas, se você quiser especificar também. Aí isso que explica algumas dessas coisas que eu acabei de falar aqui atrás, que eu acho de forma mais fácil de explicar. Mas fala aqui, né? Não use ionizante, tem a vantagem de gerar imagem de qualquer plano e tal. Questão do contraste, aí o gadolínio, que é para parte de RM, e a ATC geralmente usa o do iodo, que é mais perigoso, assim, vamos dizer, porque tem muita gente que tem alergia a iodo, né? Geralmente pessoas que têm alergia a camarão têm alergia, não é o camarão em si, é o iodo, que contém na casca, geralmente na casca do camarão que se concentra a maior quantidade de iodo. Porque o camarão, não sei se vocês sabem, o camarão filtra a água do mar, né? A gente ainda vai filtrando a água do mar e aí ele começa a juntar iodo. Geralmente aqueles mais vermelhões é que tem mais iodo na casca. Algumas vantagens ainda da ressonância magnética, por isso que eu deixei ela por último, porque ela é especial, né? Ela é muito boa para esse tipo de diagnósticos específicos aqui, que as outras não tem tanta facilidade assim. Por exemplo, tendinites, coisas que tem a ver com ligamento, com tendões, com lesões, com tumores ósseos, hérnias, tumores cerebral também, articulação de novo, que eu já falei, infecção do cérebro, medula espinhal. Então, coisas que tem a ver com tumor, com ligamento, com articulação. Então, são lesões em geral. E a esclerose múltipla, a gente sabe que é uma lesão, né? Que tem a ver com medula espinhal também, que é a doença que a gente chama de ELA, né? A pessoa vai perdendo algumas funções, inclusive motoras de fala, e no futuro, sim,
se não tratar e tal. É uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento, tem várias medicações e ela pode ser controlada e atrasada. Ela vai acontecer, mas ela pode acontecer de uma forma atrasada, se tratada e se diagnosticada cedo, né? Que é o objetivo aqui de fazer uma ressonância para isso. Então, a ressonância ela tem um grande impacto, né, na saúde, muito grande. Ó. Derrames iniciais. Derrame, você sabe, né? Derrame tá vazando sangue lá em alguma parte do corpo do cara. Quanto antes você descobrir esse derrame. Então, geralmente, em clínicas de trauma médico, o paciente vem com, às vezes vem com um derrame interno que não dá para identificar a olho nu, né? Não tá jorrando sangue de fato, mas tem um derrame interno. Primeira coisa que o médico traumologista vai falar faz a ressonância magnética. Aí identificou, não tem derrame interno, aí pode fazer o tratamento mais tranquilo. Pode, não é tão emergencial. Tem derrame, já vai direto ao ponto. Então, derrame estágio inicial consegue ser identificado por ressonância magnética. Um pouquinho da história, só esse slide só. Tinha só os caras fracos, né, de lugar fraco. Stanford, Harvard, e aí veio um médico no final e deu mais um Nobelzinho em cima da ressonância. Então, pós-guerra, né? Pós-guerra geralmente tem muita pesquisa, tem corrida de tudo que é jeito, né? Corrida espacial, corrida na Olimpíada, corrida na medicina, corrida armamentista. Então, aí uma das grandes descobertas da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, foi a descoberta do campo magnético, né? Que rendeu também o prêmio Nobel para os dois aqui. E lá nos meados dos anos 70, o médico, o Paul, pegou a ideia lá do pessoal dos anos 50, né? Ficou meio estacionada essa ideia. Aí o médico teve a grande sacada de usar, de fato, o campo eletromagnético para criar, para estruturas humanas, para o tecido do corpo humano. E aí ele falou que dava para criar, então, a imagem e detecção de várias doenças. As primeiras doenças que foram utilizadas a ressonância magnética foi para tomografia mesmo, para identificação de tumor. Então foi a grande sacada aí, década de 70. E mais um Nobel aí. 2 Nobels também para ressonância magnética, 2 para TC. Isso aí estão empatados. Então a ressonância magnética ela usa o átomo de hidrogênio. Mas por quê? Por que ela usa o átomo de hidrogênio e não usa outro, tipo flúor, outro que daria para usar também? Porque ele tem grande abundância no nosso corpo. Nosso corpo a gente sabe que ele é composto 70% de água. Então a molécula de água a gente sabe que é H2O. H2O tem hidrogênio. Então nosso corpo é basicamente composto de moléculas de hidrogênio. Tem o corpo todo. É fácil, de grande abundância no nosso corpo. E ele tem um momento magnético muito alto. O que é isso? A gente tem que lembrar que o hidrogênio é um átomo que tem um próton e um elétron, e nenhum neutro. Ele é um mais e um menos. Um mais e um menos é um quê? É um mini-ímã, é um ímã. Cada átomo de hidrogênio é um ímã. O ímã é muito fácil de você jogar um campo nele e você direcionar ele para o lado que você quiser. Tem um mais e tem um menos. Muito fácil de manipular. Tem um alto momento ali magnético. Tanto lembrar também que ele é a primeiro átomo ali na nossa tabelinha periódica. Né? E aí, isso aqui explica um pouco o que eu falei. Outros exemplos aqui de elementos que podem ser utilizados seria o fósforo, flúor, sódio. Sódio até que a gente tem um pouquinho no corpo, né? Mas nem compara também com o potencial do hidrogênio e a abundância aqui no corpo do hidrogênio. Mas daria para usar também. Aí não usa realmente, de fato, o que viabiliza é a quantidade baixa no nosso corpo desses elementos aqui. O flúor é bem pesado, o fósforo é bem pesado também. Aí tem o magneto, né? O magneto da máquina. Existem alguns tipos, são 3 os principais. Tem os supercondutores, os resistivos e os permanentes. Cada um com sua particularidade e o seu uso, sua aplicação. O supercondutor é o que tem a maior
intensidade, aquele que gera a maior intensidade de campo magnético, é o mais forte. Ele é refrigerado por hélio líquido, né? Até devido a essa alta campo magnético. E isso aqui também dá uma encarecida nele, isso aqui também dá uma encarecida nele. Então ele é o mais caro. Ele é o mais caro, mas é o que também faz as melhores imagens, né? 3 Tesla, 1 Tesla e meio. O que são os mais comuns aí, acho que principalmente aqui no Brasil é 1,5 T Tesla, né? Medida para campo magnético, em homenagem ao Tesla, os patriotas aí do I3E, dos criadores aí do I3E, né? Junto com Thomas Edison, que era da parte da corrente contínua, e o Tesla da corrente alternada, né? São os nossos dois criadores lá em Stanford, na época. E o I3E também é do pós-guerra, dessa mesma época aqui, do 1945. Então, são aparelhos que são usados geralmente em campo fechado, né? Então, é em sala, aquele grandão mesmo, convencional. Tem que fazer todo um isolamento da sala. Isso aqui é o que, no hospital, você quer botar uma máquina de ressonância magnética, você não compra a máquina primeiro você faz a sala para ela. Tanto a questão do peso dela, a estrutura, a laje é toda diferenciada, reforçada. A parte de isolamento eletromagnético, tem que fazer uma gaiola de Faraday, né, para não ter espalhamento desse campo magnético para fora da sala. Então tem toda uma questão de condicionamento de uma sala para receber um equipamento desse aqui. Tanto assim também com tomografia computadorizada, mas lá é outro caso. Lá é para não vazar os raios X para fora, né? Que pode fazer mal, inclusive, para o técnico ali de imagem que está ali o dia todo mexendo naquela máquina. Então a sala dele também é bem isolada, é separada da sala de exame, aqui também é o caso. E tem um isolamento de chumbo, né? Para não deixar os raios X sair para fora da sala. Aqui o isolamento é a gaiola de Faraday, né? Para não deixar a questão do eletromagnetismo sair da sala. Então, esse aqui é o resistivo, um pouquinho mais fraco, não precisa do gás hélio, então já deixa um pouquinho mais barato também. Essa questão do gás hélio aqui, às vezes você tem que desligar esse tipo de máquina, fazer uma coisa errada e tudo, aí você tem que você perde esse gás hélio, esse gás líquido aqui, esse hélio líquido, e você perde ele, que é caríssimo para você repor, para funcionar a máquina de novo, e geralmente ainda queima o magneto. Então, se a máquina der algum BO e tal, você tem que deixar ela parar sozinha. Se você desligar a força por alguma emergência, provavelmente você vai perder a máquina de alguns milhões. Aqui já é um pouquinho menos problemático, até devido a corrente aqui ser menor um pouco. Dá para usar em campo aberto, né? Então é um pouquinho mais fraco. Esse aqui é mais de baixo custo, né? Esse aqui, os permanentes, eles são de baixa potência, mais ainda, que são para fazer geralmente exame de extremidade. Que é aquele exame de extremidade? Fazer exame do braço, da perna. Então você tem uma estrutura muito menor, né? Muito mais limitada ali. Então você tem que ter uma maquininha. A outra lá você quer fazer um exame com mais detalhe, de cabeça, que vai lá dentro da imagem, lá dentro do tecido. Então você tem que ter uma máquina zona mais parruda. Aí sempre vai o custo-benefício de cada uma, né? Da aplicação. Aqui um esquemáticozinho, né? Da nossa bobina aqui, o grande campo magnético. Né? Isso aqui é um esquemáticozinho de bobina. Simples. O que aqui cria campo magnético é a bobina, né? Você emite uma corrente aqui, isso vai gerar um campo magnético por indução. Aqui o pulso de radiofrequência, né? Nossa ressonância magnética aqui, é esse minha. Ele pega os átomos de hidrogênio lá tudo bagunçado, os spins deles todos bagunçados, o próton tá na setinha aqui e o elétron tá na costinha dele aqui. Aí eles estavam com os spins lá tudo bagunçado. Aí eu jogo o campo magnético e ativo eles. Aí eu boto todo mundo alinhadinho, todo mundo reto. Esse aqui a gente chama do fenômeno da ressonância, que é a precessão.
Aí tem a questão do movimento do hidrogênio, como é que é? Ele tem um spin, né? Ele gira em torno dele mesmo. E aqui assim, igual a Terra no sistema solar. Os átomos que todo mundo fala, né? Que é um grande planeta, né? O átomo lá, estrutura molecular. Então tá lá todo mundo lá sem um campo magnético, todo mundo bagunçado. Os hidrogênio tal, todo mundo bagunçado, todo mundo na sua. Aí vem um campo magnético, pá. Aí alinha todo mundo. Joga todo mundo pro mesmo lado. Jogou, alguns vão ficar em paralelo, os de menor energia, que geralmente são os que têm maior quantidade. E alguns com muita energia, de maior energia, vão ficar antiparalelo, vão ficar ao contrário. Tá nessa disposição aqui, ó. Tá lá todo mundo bagunçado, campo magnético desligado, BO, né, que a gente chama, é o campo magnético a zero. Agora, tá ligando, ligou. Aí o momento dos hidrogênios aqui. A maioria vai pro paralelo, e alguns poucos de maior energia vão pro antiparalelo. Não necessariamente nessa proporção, que é só ilustrativo. Aqui a questão desse equilíbrio, que a gente tem os planos, né? O plano transversal e o plano longitudinal. Aí a gente tem um plano constituído aqui pelo MXY. E aí a gente, de fato, fez tudo isso aqui para ter esse cara aqui, T1 e T2. T1 e T2. Tempo 1 e tempo 2. A gente fez tudo aquilo ali com o coitado do hidrogênio, só para medir esse tempo aqui dele. O primeiro é o tempo de recuperação. Eu jogo o campo, alinho ele. Quando eu tiro o campo, eu meço o tempo que ele vai voltar para onde ele estava. Eu meço esse T1, tempo de recuperação. Depois eu meço o tempo de declínio, que ele vai quietar de novo. Tradução da tradução do slide ali, né? Porque senão se a gente ficar muito preso ali, a gente não finaliza até o horário que eu estou esperando aqui. Aí, os parâmetros, então, que eu tenho aqui na ressonância magnética é o tempo 1, o tempo 2 e o DP. O DP é a composição do tempo 1 com o tempo 2. O tempo 1 e o tempo 2 eu vou escolher de acordo com a imagem, do tipo de imagem que eu quero. Se eu quero mais um tipo de tecido ou mais outro tipo de tecido. Como é que é isso? Vamos lá. Então, o T1, ele geralmente vai mostrar o osso como escuro. O T2 também. A medula óssea vermelha, geralmente ele vai cinza claro. O T2 é cinza escuro. O A, escuro, escuro. E por aí vai. A gordura, então, no T1, as coisas mais moles no T1 vão ficar mais claras e mais brilhantes. As coisas mais gordurosas e meio termos no T2 vai ficar mais escuro e mais tom de cinza. Resumindo esse grande quadro aqui. E eu consigo fazer essa brincadeira com T1 e com T2 de processamento de imagem e consigo gerar diferentes tipos de imagem para o médico que ele quer observar. Eu quero ver tumor. Como é que é tumor? Tumor é mais por cinza, por tom de cinza. Então eu vou focar em uma coisa ou em outra. Eu consigo formar esses diferentes tipos de imagem. Olha só, como é que estruturas brilhantes e meio termos são mais definidas no T2. E como estruturas mais grosseiras são melhores definidas em T1. E olha como é que a composição da imagem fica legal quando eu tenho uma composição de imagem do T1 com T2. Então eu tenho diferentes tipos de imagem. Às vezes para mim é interessante só ter o T2, às vezes é interessante só ter o T1, às vezes é interessante fazer uma composição. E a língua é muito massa, a língua é uma carnezona gigante. Não sei se vocês já tinham visto como é que é uma língua na estrutura aqui. É desse tamanhozão. Então tem aqui a questão da intensidade, né, desse sinal. A gente mede lá os prótons do hidrogênio, e aí vai a ausência de sinal, aquela mesma tabelinha lá do raio-x, só que agora para outro tipo de medição, né? Então, ar é mais preto. Osso é mais branco.
E aí que tá mostrando alguns tipos de composição de imagem, né? A gente pode brincar bastante com isso aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido a questão de tempo mesmo. Então tem o TR, que é o tempo de repetição, e o TE. Eu mexendo nesse TR e nesse TE, eu vou ter diferentes tipos de imagem, que aí eu vou fazer as composições lá com T1, com T2 diferente, para obter as diferentes configurações. É mais para tumor, é mais para ver isso, aquilo, o osso quebrado. Então, a gente brinca com o TR e com o TE para ter diferentes níveis de imagem. O TR grande é o tempo do pulso principal para o próximo pulso. É o tempo de repetição. O TE é o eco. Então, é o tempo um eco, do pulso principal para o primeiro eco. Não é. Aí aqui isso aqui que é interessante, que eu estava falando lá da. Ó, o T1 ele tem o TR baixo e o TE baixo. E ele é bom para gordura. Ele é ruim para água, por exemplo. Olha lá, você vê mais gordura, você vê menos água. Então ele fica mais um sinalzão mais grosseiro. O T2. O T2 ele é TR alto e TE alto. Então ele é bom para, ele é ruim para gordura e ele é bom para água. Eu tenho mais um nível de detalhamento, mas nem sempre isso aqui é bom. Tem mais detalhe, mas tem certas estruturas que a gente quer investigar que a gente não quer isso aqui, a gente quer aquela outra lá do T1. Então é o líquido mais brilhante, esse aqui é mais gordura. Aí ADP, ó, é o TR alto com TE baixo. Consegue ter uma imagem desse tipo aqui. Inibe o T1 e inibe muito o T1 e inibe pouco o T2. Nesse caso aqui, ó, porque é alto baixo. Podia ser baixo alto também, aí ia ser o contrário aqui. Então, muito massa, assim, você pode brincar muito com isso aqui, porque a gente está falando aqui grosseiramente alto, baixo, mas o que é esse alto, o que é esse baixo? Então tem um nível de escala aí enorme, então você consegue vários níveis de imagem. A nossa referência bibliográfica e as coisas que eu gosto de ler. Eu acho, assim, galera da biomédica, isso aqui é mais ou menos uma bíblia. Eu destacaria o Webster, né? O Webster é o pai aí da biomédica. E de resto aqui foi mais coisas mais específicas. Mas esse de instrumentação médica também é bem legal. É do Webster também. Mas é outro. É isso aí, pessoal. Terminei. Eu fico aberto a perguntas. Vou ficar aqui por mais um tempo. Quem quiser sair também tá liberado. A aula foi dada. Pode levantar a mão e falar já. Eu vou chamando. Os meninos também do I3E que estiverem aí e quiser falar. Terminei 9,5 ponto, hein, Pedro? Cara, não tô te escutando, velho. Será que é o meu aqui? Não tô te escutando. Tá no máximo. Deixa eu tentar mudar o saída de áudio aqui. Acho que é aqui, Pedro. Vou resolver. Pode falar agora. Vamos ver. Caraca, ainda não. Pera aí. É no meu aqui. Vou resolver agora. Não, no meu também não tô conseguindo ouvir o Pedro. Não? Ah, então tá. É porque aqui eu tô vendo que tá no wireless, que é esse. Acabei de testar o som aqui. Meu som tá ok. Tô esperando o Pedro lá arrumar. Mas quem quiser levantar a mão aí, fazer alguma pergunta, tô disponível. Júlio César, pode falar.
Opa, boa noite. Consegue me Boa ouvir? noite. Sim, perfeito. É que só não ficou muito claro assim na minha mente aquela parte que você estava explicando sobre os canais. Será que você poderia voltar lá e só dar uma resumida, Da por tomografia? gentileza? Se eu não me engano, acho que foi lá pro meio da apresentação. Lá no tomografia, então. Explico sim. Acho que não sei Ira. se eu prestei Aqui, atenção né? direito. É, isso mesmo. Então, aqui é o seguinte, quanto mais canais você tem, mais qualidade de imagem você consegue, porque cada canal, você consegue uma informação em tempo real. Então, assim, aqui 2 canais, eu consigo 2 informações com um feixe só. 8 canais, e 8 informações ao mesmo tempo, simultânea. 16 canais, 16 informações simultâneas. Quanto mais informação simultânea você tem um nível de detalhamento também maior, né? Então você consegue ter muito mais dados, muito mais frequência por segundo, certo? E aí quanto maior o nível, maior a qualidade de imagem, maior o nível do equipamento. Então, equipamentos mais robustos, geralmente para fluxo sanguíneo, né, angioplastia, para é, é, questões de cérebro, né? Então, tem que ter mais canais, depender do exame, do que você quer investigar. Por quê? Porque você vai ter mais níveis de detalhamento, como isso aqui, ó, por exemplo. Ou fazer um mapa 3D desse aqui, você tem que ter bastante informação. Equipamentos mais simples como esses são utilizados, por exemplo, ver fratura óssea, coisas mais simples. Esses aqui estão bem obsoletos. Esse aqui eu diria que é a segunda leva aí. Esses aqui são os mais atuais, mais robustos. Esses aqui são muito utilizados ainda. Bastante. Então, é maior qualidade, agilidade e execução do diagnóstico. Porém, também, quanto mais canais aqui, mais caro o equipamento, né? Mais funções também ele vai ter. Mais claro? Não, entendi. Só aproveitando então, a oportunidade, eu gostaria também de fazer outra pergunta Claro. nessa parte dos canais, se for possível. Pode. Claro. Pensando assim numa óptica de eletrônica, como que funcionaria o armazenamento de dados destes canais, assim, na máquina ou no sistema, algo do tipo? Vai depender da máquina, né? Mas em geral é um sistema normal. Você vai pegar o dado e vai guardar via memória normal, cache, e depois de RAM para ROM, né? Não tem diferença de equipamento eletrônico normal para equipamento eletrônico biomédico. A ideia é você ter um sinal, e aí, independente do que esse sinal seja, se seja um sinal médico ou não, você vai ter um armazenamento normal, né, de computador normal. Não tem diferença do equipamento médico para um equipamento de eletrônica normal, né? Entendi. Obrigado. Nada. Toda melhora computacional que a gente tem no mundo, ela vai afetando todas as áreas, todas as aplicações, né? A biomédica é uma aplicação da eletrônica, tecnologia em saúde em si. Então, tudo que você tem de melhora no computador, agora é DDR4, agora é DDR, vai ter DDR5 agora. Eu tenho SSD, agora tem tecnologia para card de memória flash com grande capacidade de armazenamento. Então, tudo que melhora no mundo da eletrônica vai bater na robótica, vai bater na biomédica, vai bater na automotiva, vai bater em todas as áreas. Então, na verdade, não são coisas separadas, não. Tudo anda junto. Antigamente, eu não conseguia fazer um certo processamento porque eu não tinha um processamento paralelo adequado. Hoje em dia, com as GPUs que nós temos, com grandes capacidades computacionais em paralelo, eu consigo fazer coisas grandiosas em inteligência artificial, em processamento de dados, que fica até assim ridículo perto do que é o que a gente precisava. E aí essas GPUs entram como uma tecnologia para o nosso uso, a gente vai adaptar para o que a gente quer. Então, cada coisa que surge na eletrônica, na informática, na tecnologia como um todo, a gente utiliza.
Assim como carros vão Entendi. ter sensores novos, vai ter a parte de carro autônomo. Como que é? O que permitiu o carro autônomo, né? Pô, agora vai ter computação em nuvem. Então, tecnologia, aí tem o IoT já puxa também para essa parte de dados na rede, em alta velocidade. Então, tem todas as tecnologias acabam melhorando todas as áreas. Na área de energia, você vai ter smart grid. Entendi. Obrigado. Tranquilo. Tô na escuta aí, pessoal. Tá tranquilo. Quem quiser. Ô, Felipe, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, Pedro. Ô, coisa boa. Resolvi aqui, acho que o problema era do meu fone mesmo. Enfim, cara, sensacional. Excelente a palestra. Não sei se a galera ainda tem alguma pergunta aí. Eu acho que, enfim, agradecer a participação de todo mundo, né? E avisar também quem ainda não viu, que tem ou não tem acesso ao chat, que tem o link da nossa pesquisa de satisfação. Vocês preenchendo lá, vocês vão receber o certificado dessa atividade também, tá? Só para avisar para vocês, pessoal. Show. E quem quiser perguntar depois, o e-mail tá aí na tela. O Instagram tá no final, é Felipe Torres UNB. Tô interagindo bastante lá com o pessoal do ramo. Beleza? Pode chamar lá também. Se tiver uma coisa depois, pode. Tô disponível. Valeu, galera. Acho que pode encerrar aí a gravação, né, Thiago? 1h30 de gravação ficou bacana. No YouTube não aceita.